Entretanto, durante o resto desta semana, iremos ter na terça-feira, portanto, uma semana mais interessante a começar precisamente na terça-feira, com os dados de inflação na Grã-Bretanha, às 9h30 da manhã, depois vendas a retalho nos Estados Unidos à 1h30, depois quarta-feira muitos indicadores também e, obviamente, o ponto alto da semana, que será a reunião do Banco Central americano, neste caso da Reserva Federal Americana, e a tal reunião muito esperada sobre se vamos ou não subir as taxas de juros. E, portanto, o mercado vai estar todo a olhar para este dia, vai estar todo a olhar para este evento, porque se há uma semana atrás, portanto, se até a sexta-feira passada, o mercado expectava um possível aumento da taxa de juros, uma grande probabilidade de um possível aumento da taxa de juros, esta semana tudo mudou. Aliás, sexta-feira passada tudo mudou com os dados de emprego extremamente negativos por parte dos Estados Unidos. Veio alterar a dinâmica e isso notou-se no dólar, que o dólar acabou por sair altamente desfavorecido com isso. E depois vimos o discurso de Yellen esta semana, no início desta semana, já no fundo a preparar aqui um pouco o mercado. E portanto é quase certo que não vamos ver uma subida de taxas de juros nos Estados Unidos esta semana, na próxima semana, portanto na próxima quarta-feira. Se isso acontecesse, iríamos ter uma queda impressionante do euro-dólar, porque se o euro-dólar tem estado aqui a lateralizar há muito tempo e sempre abaixo desta grande resistência, se tivéssemos este aumento de taxa de juros, eu acredito que o euro-dólar tinha tudo para vir parar, se calhar aqui à casa dos 1,0850, porque ainda por cima era uma situação completamente fora daquilo que é a expectativa nesta altura, por causa dos indicadores bastante maus que temos tido a ser publicados. Portanto, seria claramente aqui uma surpresa para o mercado. Não creio, volto a repetir, não creio que isso irá acontecer ainda assim. Mas será um dia muito interessante, portanto, indicadores logo desde as 9h30 da manhã na Grã-Bretanha, como habitual, sempre às 9h30, vamos ter dados de emprego, depois dados de inflação nos Estados Unidos à 1h30, depois inventários de crudo, depois a Reserva Federal às 7h. Atenção que vamos fazer aqui um seminário especial também, obviamente para acompanhar a Reserva Federal e a conferência de imprensa. Depois vamos ter PIB na Nova Zelândia mais à noite. Depois no dia a seguir, quinta-feira, também muitos dados. Logo na madrugada, Austrália, Unemployment Rate, a taxa de desemprego. Vamos ver também decisão de taxa de juro em dois países, portanto aqui no Japão, normalmente nunca há redução de taxa de juros, nem aumento, nunca há nenhuma mexida, mas há a conferência de imprensa que é muito importante. Vamos ter também reunião do Banco Central Suíço, que iremos também acompanhar em direto às 8h30 da manhã, depois vendas a retalho na Inglaterra, depois decisão de taxa de juro na Grã-Bretanha, a última antes do referendo, vamos ver o que é que o Banco Central também irá aqui dizer, também iremos acompanhar isto ao vivo. Depois dados de inflação nos Estados Unidos, muito importantes, principalmente porque são depois da decisão de taxa de juros, e depois sexta-feira, com Draghi a falar às 4 da tarde, inflação no Canadá, dados imobiliários nos Estados Unidos. Portanto, vai ser uma semana espetacular a próxima semana. Estejam muito atentos, vamos fazer aqui uma série de seminários especiais. Portanto, estejam atentos a todos estes indicadores, estejam preparados, porque vai ser uma semana de grandes oportunidades, com certeza. Ora bem, olhando para aquilo que foi a performance relativa dos ativos no dia de hoje. Aqui destaque para o clima de aversão pelo risco que se fez sentir, e como vos digo, tudo isto veio daquilo que foi o início da sessão europeia. Reparem o que é que tivemos neste início de sessão europeia. Portanto, mercado a abrir. Portanto, mercado aqui a abrir neste ponto, aqui no DAX, nos 10.210. Queda de 150 pontos e depois, desde então, aqui sempre muito pressionados. É verdade que sempre acima destes 50% de Fibonacci, portanto, reparem, esta grande zona de suporte sempre a aguentar. Já tinha aguentado a semana passada também este valor e agora a voltarmos a ver aqui muita pressão altista novamente a surgir. Veremos, obviamente, lá está. Primeiro, obviamente, se amanhã vamos ter uma queda do DAX. Só que amanhã, segunda-feira, embora sejam feriados, os mercados funcionam todos na perfeição, tudo normal, à exceção, claro, do PCVID, mas isso também ninguém negocia, portanto, estará tudo a funcionar normalmente. E muita atenção, então,
esta zona de suporte do DAX. Bom, mas eu já vou falar do DAX mais daqui a pouco. Primeiro só falar-vos aqui então daquilo que foi a performance relativa dos ativos no dia de hoje. Portanto, dizia eu que acabou por ser um dia marcado pela aversão pelo risco, portanto, todos os índices aqui a fecharem bastante negativos. Destaque para os europeus, que caíram muito mais do que os americanos. Aliás, nós vimos mesmo alguns americanos agora a fecharem no positivo. E reparem que o Dow Jones está quase a fechar no positivo. E portanto, apenas aqui os europeus a acabarem por ser mais alvo destas quedas do que propriamente os americanos. Com isto também, o setor energético a cair, crude a corrigir imenso depois da quebra em alta dos 50 dólares, portanto, a cair aqui com imensa força, visto também que acabou por, na realidade, arrastar os índices, portanto, uma coisa leva à outra, e este clima de aversão pelo risco acaba sempre por levar esta situação a acontecer. Com isso, nas moedas, commodity currencies a desvalorizarem, à exceção, obviamente, do NZD, já vos expliquei porquê, por causa da questão do Banco Central, e dólar a valorizar. Portanto, aqui dólar a ser hoje num clima de aversão pelo risco, como é normal, aqui a captar bastantes compradores e a vermos, por outro lado, em detrimento dessa valorização, a vermos as moedas de mais risco nesta altura a desvalorizarem, que são as commodity currencies, o euro e a libra. Bom, olhando então aqui para... Começando aqui por olhar para o mercado cambial, depois já vamos ver os índices e depois as matérias-primas. Começamos aqui por olhar para o euro-dólar, era aquilo que eu há pouco vos tinha referido. Sempre mais uma semana aqui a aguentarmos abaixo destes níveis. Esta resistência dos 1,1470 continua a ser implacável. Ora, eu há pouco perguntava-me se justificava, a que valores é que se justificava entrar longos. Eu confesso que nestas zonas não estaria curto. E não estaria curto para já, porque é verdade que poderemos achar que não vai haver um aumento de taxa de juros, e eu também acredito que isso não irá acontecer, mas creio que o mercado já descontou grande parte dessa possibilidade. Reparem, nós, quando começou-se a aumentar esta expectativa de taxa de juros já aumentada neste mês, reparem o que é que assistimos ao euro-dólar. Aqui uma queda dos 1,15, não mais, dos 1,1620 para os 1,10. Uma queda de 5 figuras num só mês. Isto já a descontar essa possibilidade. Com a publicação dos dados de emprego na semana passada, extremamente negativos, vimos o mercado a descontar tudo aquilo que já tinha vindo a assumir deste corte de taxa, desta subida de taxa de juros. E, portanto, creio que, havendo agora a confirmação deste não aumento de taxa de juros, não creio que o mercado irá castigar tanto o dólar como seria esperado. E, portanto, creio que o mercado já descontou essa possibilidade. Todas as evoluções que vem agora no euro-dólar serão as normais movimentações de mercado. Óbvio que, dependendo daquilo que Janet Yellen irá dizer, vamos ver aqui muita volatilidade, mas continuamos exatamente com as mesmas resistências e os mesmos suportes em jogo. E também falo-vos aqui do facto de toda esta queda de abril ter sido corrigida exatamente até aqui aos 61,8% deste movimento. Aqui eu vou só apagar isto. Isto aqui fica sempre no semanal. Vou-vos mostrar aqui. Portanto, reparem, 61,8% aqui, espetacular. Nós hoje, inclusivamente, de manhã, se viram o seminário da manhã, tínhamos sugerido as entradas curtas assim que houve este breakout aqui em baixa. Portanto, este breakout em baixa deste ponto de confluência. E reparem o que é que caiu. Caiu aqui 75 pips que o EURUSD caiu. E na verdade acaba por manter ainda aqui algum potencial de queda. Portanto, ele veio retestar aqui esta zona de suporte, que agora se torna resistência. Veremos se amanhã conseguiremos continuar a ter toda esta fragilidade por parte do euro e continuarmos a ver este euro-dólar aqui a poder cair com mais força e ir a seguir o caminho normal agora que ele eventualmente poderia aqui ter. Perguntam-me aqui, dada a quesadilha do euro-dólar, será de esperar que o par caia abaixo dos 1,13? Se sim, até onde? Bom, é como digo, eu acredito que sim. Reparem, nós já tivemos a negociar aqui nos 1,10 há uma semana atrás, 2 semanas atrás.
ele está a mostrar todos os sinais de que pode eventualmente continuar a cair, principalmente desde que veio testar os 71,8 e encontrou todos estes vendedores. Reparem que hoje já caímos uma figura no euro-dólar. Agora o próximo objetivo é mesmo quebrar esta zona aqui de suporte dos 38,2. É normal que ele aqui agora possa sofrer mais uma correção em alta, mas creio que no panorama geral, olhando aqui para o gráfico diário, creio que haja espaço para, pelo menos até à reunião do Banco Central, virmos testar aqui se calhar a zona dos 1,12,20 mais ou menos. Não quer dizer que ele não possa sofrer aqui algumas flutuações, mas creio que o dólar nesta altura acaba por poder valorizar muito mais do que nesta altura o dólar, do que o euro pode. Portanto, neste caso acabaríamos por ver uma queda normalíssima por parte do euro-USD. Em relação aos ienes, continuamos a ver os ienes também agora a valorizarem bastante, e isto deve-se essencialmente ao facto dos índices estarem a cair, alguns índices estarem a cair, obviamente, nomeadamente aqui os índices europeus, e com o facto do iene estar forte, vemos, por exemplo, euro-iene aqui frágil, porque o euro agora também está a desvalorizar, e portanto euro-iene aqui já a quebrar uma barreira muito importante, esta zona de suporte que ele andou a aguentar durante várias semanas, a quebrar durante a semana passada, a confirmar a quebra em baixa nesta semana. Veremos agora se conseguimos dar aqui uma continuidade baixista abaixo destes níveis. Portanto, reparem como ele quebrou em baixa, retestou e agora tenta continuar a queda. Vamos ver se há espaço para pelo menos vir até à próxima zona de suporte, que está nos 119,23. Em relação ao Libra-Dólar, como sabem, tem sido um dos pares mais nervosos nestas últimas semanas, precisamente por causa do que vai acontecer dentro de 2 semanas e meia, mais ou menos. Portanto, vamos ter o referendo à permanência na União Europeia por parte da Grã-Bretanha. E é um par cambial este, a Libra-Dólar, e qualquer ativo que tenha a Libra, que está completamente vulnerável a todas as sondagens que saiam. E é isso que nós vemos a acontecer neste par. Se nós vimos aqui o gráfico a 4 horas, nós vemos que todos os movimentos impulsivos que surgem, tanto para cima como para baixo, são única e exclusivamente derivados das sondagens que saem. Tivemos esse caso aqui com esta queda, tivemos esse caso com estas subidas, com estas quedas também, com estas subidas e depois quedas. Basicamente é tudo aqui está muito preso àquilo que são as sondagens. E vamos continuar a negociar destas zonas, desta forma, durante o resto destas 2 semanas até ao referendo. Pessoalmente não acredito que o referendo seja votado a favor da saída. Não acredito que isso irá acontecer, embora muitas sondagens indiquem que a possibilidade da saída está a liderar as intenções de voto. As pessoas na altura de pôr a cruz vão votar nessa situação. E, portanto, creio que não havendo isso e podendo ser dissipado o risco que neste momento se sente com a vitória da permanência, creio que com isso a Libra terá potencial para valorizar. Portanto, o que eu acredito é que faça sentido, isto obviamente acreditando na situação da vitória, obviamente da permanência, creio que o que faça sentido é procurarmos entradas longas aqui nesta zona de suporte. Portanto, nesta zona, procurarmos aqui as entradas curtas, as entradas longas. Acaba por ser uma zona de suporte importante, ele eventualmente pode cair aqui mais alguns pips até esta zona, mas assim que sairmos disto, se quiserem obviamente manter já posições abertas até à altura do referendo, mas assim que tivermos este referendo a acontecer e a saída dos resultados, creio que acabarão por sair a favor da permanência e, portanto, isso acabaria por dar alguma força compradora à Libra, porque o risco que neste momento se sente iria se dissipar e, portanto, iríamos ver a Libra a ser outra vez alvo de procura. E, portanto, é muito provável que possamos subir. Portanto, quem quiser já estar preparado, óbvio que o mais sensato é, obviamente, estar de fora. Nós também vamos acompanhar em direto no seminário das 10. Nessa altura iremos estar aqui a acompanhar em direto as sondagens à boca das urnas. A Libra será, obviamente, alvo de muita volatilidade. Aliás, eu creio que, não sei se recordam, na altura em que foi as eleições, também soube-se os resultados ali por volta das 10. Nós estávamos a acompanhar e houve movimentos incríveis na Libra.
na altura com a vitória do atual partido, e é provável que possamos dar aqui uma continuidade altista nestas alturas. Bem, em relação ao Eurolibra, é o sentido contrário. Portanto, nesse caso, acabaríamos por poder ter aqui um Eurolibra a cair com bastante mais força. Reparem, se fizerem um Fibonacci, primeiro, reparem, se fizerem um Fibonacci desta subida, vemos que aguentámos aqui praticamente nos 50% de Fibonacci. E este é um possível ciclo de 5 ondas. Portanto, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. Podemos fazer aqui o mais o máximo. Não temos necessariamente de o fazer, porque temos que fazer aqui, obviamente, a leitura anterior de tudo isto. Se olharmos aqui para o curto prazo, no Eurolibra, reparem que se eu medir toda esta queda que fomos alvo, aguentámos precisamente aqui nos 61,8% de Fibonacci, andámos aqui sempre a negociar entre os 61,8% e os 38,2%. Na mesma dinâmica que a Libra-Dólar. Portanto, com a Libra ser sempre alvo de toda esta volatilidade, ora sobe, ora desce consoante aquilo que são as sondagens, mas lá está, creio que aqui o que faz é podermos já estar posicionados a favor da queda do Eurolibra. Aqui esta entrada curta nos 61,8 teria sido excelente. Neste momento já estariam aqui com um ganho de 70 pips, mas creio que poderemos dar aqui uma continuidade baixista no futuro próximo neste ativo. Bem, em relação aqui às commodity currencies, eu há pouco já vos falei aqui acerca do NZD dólar, que faria sentido também procurarmos aqui entradas curtas nesta zona de resistência. Olhando para o dólar CAD, é um ativo que nós temos estado aqui um pouco afastados dele, por uma razão. Primeiro porque tende a ser sempre alvo de muita volatilidade diversa, ou seja, sempre com muitos fluxos vindos daquilo que é a correlação com as cotas commodity currencies e depois por causa do petróleo. Porque este ativo acaba por ser extremamente vulnerável à evolução do crudo. Quando o crudo sobe, o CAD sobe. Quando o crudo cai, o CAD cai. Temos também aqui o dólar pelo meio. Portanto, é uma confusão nesta altura este par cambial. Tanto que mesmo tecnicamente acaba por, nesta altura, não fazer aqui grande sentido e, portanto, eu prefiro, sinceramente, estar afastado deste par. Em relação ao DUNZD, ao DUSD, foi um trade fantástico, este que nós já tínhamos vindo a sugerir nas últimas semanas, portanto acabámos por ter aqui 6 figuras quase. O nosso primeiro take profit era nos 0,7390, o segundo nos 0,6965, bastante mais abaixo. Nós nesta altura estamos a corrigir de toda essa queda. Se colocarmos um Fibonacci de toda esta queda, vemos que parámos perfeitamente aqui nos 50% de Fibonacci. Porém, desde então, já caímos aqui 70 pips. E creio que faça sentido aqui a possibilidade de uma entrada curta. Claro está, o stop loss é obviamente mais longo, ou seja, mais distante. Mas tendo em conta que o objetivo é 71,66, poderíamos ter aqui um stop loss de 90 pips para um take profit de 250 pips. Bem, olhando então para os índices. Índices europeus hoje a serem alvo então de muitas vendas, portanto alvo de uma aversão pelo risco muito grande. Eu que há pouco estava-vos a chamar a atenção para esta grande zona de suporte que mais uma vez hoje aguentámos, e aqui durante bastante tempo, aliás, durante todo o dia, conseguimos aqui aguentar a não quebra em baixa desta zona. É uma zona muito importante, já, reparem, nós tivemos esta subida muito agressiva no final de maio, entretanto com os dados de emprego nos Estados Unidos vimos uma queda muito agressiva também dos índices, portanto com o DAX a voltar até esta zona. Se medirem aqui um Fibonacci de toda esta subida, são exatamente aqui os 50% de Fibonacci. Aguentámos, conseguimos encontrar aqui alguma força compradora, entretanto aqui hoje voltámos a cair e aguentámos precisamente neste ponto. Portanto, esta é uma grande zona de suporte. Tenham em atenção a evolução amanhã do DAX nesta zona de suporte, portanto, óbvio que faz sentido aqui estarmos longos nestes valores, faz todo o sentido, mas se quebra, muita atenção para o potencial de queda que tem, porque podíamos estar a cair, se calhar, 300 pontos. Portanto, muita atenção a estes níveis. Não há muito aqui a dizer no DAX sem ser precisamente
esse cuidado que aqui devem ter. Portanto, ele amanhã, muito provavelmente vai, se não acontecer nada no mercado asiático, vai abrir dentro deste range. Portanto, tenham em conta a negociação aqui entre o range dos 10.120 e os 10.060. Uma quebra em alta, uma correção mais alta, mais em alta, portanto, aqui faria sentido as entradas longas acima deste nível. Uma queda abaixo desta zona de suporte, então, dar-nos-ia aqui um potencial de queda brutal, portanto, muita atenção, então, a este nível. É o nível mais importante para já, para termos atenção no DAX. E de resto acaba por ser tudo transversal, como sempre, aqui aos outros mercados europeus. Portanto, FRA 40 exatamente na mesma situação. Portanto, a aguentar para já nesta zona de suporte também. Portanto, ainda sem quebrar. Portanto, muita atenção também amanhã a este ativo. Reparem que se eu colocar também aqui um Fibonacci, acaba por ter também aqui os 50%. Portanto, muita atenção, tanto no DAX como no FRA 40, a estes níveis que estão neste momento a aguentar estes dois índices. Porque se por acaso temos aqui um breakout em baixa, bom, então teríamos um potencial de correção muito, muito mais agressivo. Amanhã vai ser um dia onde eu acredito que irá haver muita volatilidade, portanto, mesmo que haja um breakout aqui em alta, estará interessante para as entradas longas. Se tiver a haver um breakout em baixa, vai haver uma excelente oportunidade para shortar, portanto estejam atentos amanhã ao mercado, precisamente por causa disto. Índice português, sempre a mesma conversa, portanto aqui sempre muito pressionados. Eu semana passada já tinha sugerido aqui as entradas curtas até aos 4.638, ainda não conseguimos cair, é uma questão de tempo, na minha opinião, e tendo em conta que as próprias ações do BCP têm muito potencial para cair mais. Tenham em atenção, eu acredito aqui a vinda do PSI 20 até aos 4.547, portanto creio que esta zona de suporte dos 47 será quebrada e com isso teremos aqui uma queda bastante mais agressiva deste ativo. Em relação ao IBEX, reparem, esta grande zona de suporte que também está a tentar ser quebrada em baixo. E muita atenção porque, tecnicamente, isto é um padrão muito importante. Eu creio que esteja muita gente aqui a olhar para este padrão, porque se caímos abaixo destes níveis, teremos um potencial de queda também brutal. Portanto, se repararem, acaba por estar tudo aqui mais ou menos alinhado para uma possibilidade de quedas bastante mais agressivas nesta altura nos índices. Ora, índice russo. Há pouco pedíamos aqui para falar do índice russo. Acabou por estar a negociar um pouco a par daquilo, que não só que era a evolução dos mercados no dia de hoje, mas também daquilo que foi a evolução do crudo. Portanto, com a correção do crudo, o índice russo, que estava a cair por causa da correlação, obviamente, entre todos os índices estavam vantagens, mas que estava a cair não só por causa disso, mas também por causa da queda do crudo e, portanto, acabou por ser ainda mais agressiva esta queda. Eu acredito que ele possa corrigir muito mais, porque acredito que os índices possam, nestes valores, continuar a cair. Creio que o próprio crudo possa corrigir, e depois reparem que nós aqui no gráfico diário, olhando aqui para estas velas, esta vela fecha abaixo do valor de abertura da última vela. E, portanto, isto pode significar aqui um bearish engulfing, ou seja, com esta vela, no fundo, a comer toda aquilo que foi a procura do dia anterior, e, portanto, com isto poder-nos trazer aqui uma correção mais agressiva em baixo, e mesmo talvez vir até esta zona aqui dos 920 pontos, mais ou menos. Portanto, muita atenção a este padrão que está aqui a ser formado neste índice russo. Em relação ao índice polaco, como sempre, índice polaco a ser um dos grandes destaques. É verdade que sofremos aqui subidas brutais na semana passada, como em todos os índices, acabaram por ser subidas muito menos agressivas. Voltámos até esta grande zona de resistência dos 1860 e continuamos com a dinâmica baixista neste ativo, portanto com muito potencial para continuarmos a cair. Se unirmos todos os máximos desde que iniciámos aqui a queda a sério, reparem como ele veio testar esses máximos, sempre a fazer máximos menores, e hoje já iniciar uma nova vela baixista. Portanto, eu creio que índice polaco
tenha potencial para cair muito mais. Creio que tenha potencial para cair pelo menos mais 100 pontos até à zona dos 1711. Em relação aos índices americanos, e aqui peço-vos para repararem numa situação, que é tudo aquilo que aconteceu nos índices europeus e vermos a diferença com o que aconteceu no SP500. Reparem como estamos em praticamente máximos históricos neste ativo e é uma zona onde é possível que haja uma correção mais agressiva. Portanto, aqui é impossível eu sugerir-vos longos. Aliás, se repararem, o que faria sentido numa perspectiva de negociação de divergências entre índices era, por exemplo, shortar SP500 e comprar DAX. Porque um corrigiu bastante e está numa zona de suporte, o outro subiu muito mais do que todos os índices mundiais e está numa zona de resistência onde pode corrigir. Portanto, poderia, muito bem, sofrer aqui alguma correção, neste caso o SP500, e eu acredito que isso acabará por acontecer. É muito difícil para mim sugerir-vos entradas longas nestes valores. Poderemos discutir que já quebrou uma série de suportes, que já quebrou uma série de situações, que tem tudo para quebrar agora os máximos, mas não consigo olhar para este ativo e dizer-vos faz sentido entrarmos longos aqui. Até podemos continuar a subir, obviamente, mas na minha opinião não faz sentido para já estar a sugerir essas entradas. Pergunta-me aqui se esta subida dá-se apenas pelo Fed não subir as taxas de juros. Bom, depende muito. Eu acho que há muitos fatores. Porque se olharmos, por exemplo, o Nasdaq não está com essa subida tão agressiva. Aliás, nem conseguiu sequer fazer máximos face há umas semanas atrás. Portanto, aos máximos de abril nem sequer conseguiu fazê-los, enquanto o SP500 já comeu esses máximos de abril. Mesmo o próprio Dow Jones não conseguiu ainda fazê-lo. Portanto, creio que seja apenas uma situação específica, propriamente aqui das cotadas do SP500, porque há muitas cotadas. Há muitas cotadas especificamente que estão a ter performances muito interessantes e, portanto, estão a trazer também o SP para cima, mais do que todos os outros índices americanos. Mas tenham atenção aqui às possíveis correções e principalmente ao facto de, caso o DAX quebre aqui em baixa, poder levar-nos a ter então os índices americanos a corrigirem muito mais. E até propriamente por causa da questão do Brexit. Portanto, muitos fundos de investimento estão a desfazer-se de posições precisamente na expectativa de não ir para o Brexit com o risco nas mãos. Portanto, há muita gente aqui a dispersar volume de ações, a dispersar o risco, portanto, a arriscar menos. Neste caso, por exemplo, a trocar, como se pode ver, SP500, ou quando digo SP500, digo ações, depois obviamente trazem os índices para baixo, mas a trocarem esses ativos de risco por ativos de dívida, por exemplo, ou francos, ou até dólares, como vimos hoje, o dólar a valorizar bastante como ativo de refúgio. Portanto, é normal que possamos, até ao dia 23, pelo facto de estarmos em máximos, vermos não só muita tomada de mais-valias, mas muito long covering, ou seja, muita proteção dos longos, para podermos aqui cair um pouco mais. Mas aqui quais é que são os índices com mais impacto a nível global, profundo que seja em relação à questão do Brexit? Será certamente o FTSE, mas também, obviamente, o DAX e os índices americanos. Portanto, todos eles acabarão por sofrer aqui alguma correlação negativa desta situação. Portanto, não é surpresa que todos os índices acabem por manter esta mesma queda entre todos eles. Ora bem, olhando aqui para os outros índices mundiais. Olhando para o Bracon, para já nada de interessante a acontecer aqui no Bracon, mantemos aqui de fora deste ativo. Índice indiano, aqui sim, tivemos um breakout há 2 semanas atrás neste índice, portanto quebrámos aqui em alta a zona dos 7,960, subimos bastante, subimos aqui cerca de, subimos aqui 400 pontos, exatamente, uma subida brutal de 5%. Atingimos aqui uma grande zona de resistência, estamos a corrigir, portanto, aqui o que eu vos sugeria é que olhassem para as correções que estão a existir desta última subida e procurassem entradas longas com base nestas correções, porque o potencial para voltarmos a subir é muito grande. Eu já vos tinha referido neste índice indiano, já vos tenho referido há muitas semanas que dentro de todos os índices
é um índice que tem mais potencial de crescimento e que eu acredito que acabará por ter a melhor performance de 2016. Aliás, já estamos a observar isso, tivemos obviamente aqui um janeiro negro, porque todos eles estiveram, mas se formos a ver os preços de abertura do ano e a evolução com que estão a ter até agora, ou seja, a performance year to date, desde o dia 1 até à data, o índice indiano é um dos melhores, porque já está muito acima do preço de abertura de janeiro. Então, reparem, nós abrimos janeiro praticamente aqui e estamos já a 300 pontos acima. Se olharmos, por exemplo, para um DAX, já agora podemos aqui olhar para um DAX, se virmos essa mesma performance, reparem que o dia 1 de janeiro, o primeiro dia de janeiro abre aqui, portanto estamos ainda muito abaixo daquilo que foi o preço do ano, da abertura do ano, portanto estamos 400 pontos abaixo do preço de abertura. Aliás, só uma vez é que viemos retestar esses máximos, depois disso acabámos por estar aqui com alguma pressão baixa, e eu acredito que acabaremos por ter os índices nas próximas semanas aqui a corrigirem mais. Em relação ao índice mexicano, continuamos aqui a olhar para ele como perspectiva também de venda. Portanto, estamos numa grande zona de resistência, constantes máximos a serem feitos nesta altura. É verdade que também já o estamos a sugerir aqui há muitas semanas e há muitas semanas que ele não cai de forma agressiva. É verdade. Mas óbvio que nesta zona de resistência, procurando aqui o posicionamento baixista, eu creio que faça todo o sentido. E embora seja ambicioso pedir uma queda até aos 43 mil pontos, uma queda de 10%, creio que mais tarde ou mais cedo ela acabará por poder acontecer. Ora, índices asiáticos. Neste caso, olhar aqui para os índices tanto chineses como de Hong Kong. 2 semanas muito positivas, portanto, 2 semanas de forte consolidação. Estamos numa zona de acumulação, portanto, depois destas quedas fizemos um máximo maior, um mínimo menor, aliás, desculpem, um máximo menor, um mínimo maior, e agora estamos à procura de talvez fazer mais um máximo menor, ou seja, entrando sempre numa situação de convergência, de acumulação, e portanto aqui sem conseguirmos para já termos um movimento agressivo mais perceptível. Portanto, eu aqui acredito que os índices chineses e Hong Kong será para estar. Aliás, nós já, como eu há pouco disse, vamos ter dados na China durante este fim de semana e, portanto, eu aqui até vos sugiro que tenham as vossas posições fechadas, todas fechadas. Portanto, estejam fora essencialmente aqui destes índices. Já no Japão, muita consolidação também. Também é verdade que há muita imprevisibilidade sobre aquilo que vai ser a evolução da política monetária nos Estados Unidos. No Japão. Também nos Estados Unidos, obviamente, que afeta globalmente tudo o resto. Mas o facto de haver toda esta imprevisibilidade acaba por trazer esta acumulação. Nós, na próxima semana, vamos ter reunião de política monetária no Japão e poderá eventualmente haver aí alguma novidade em relação à evolução deste ativo. Mas depois notem que tudo aqui muito parado já desde o início do ano, que está tudo ainda muito indefinido neste país em relação à sua política monetária. Bem, em relação ao índice australiano, também aqui nada a dizer em termos técnicos. Aqui tivemos um excelente breakout em alta desta resistência. Depois disto acabámos por ver tudo aqui um pouco mais parado. Ora bem, olhando então agora para as matérias-primas e começando por olhar para o ouro. Ouro que eu hoje tinha-vos inclusivamente sugerido uma entrada curta. Ela acabou por ir ao stop, portanto iniciou amanhã e nós estivemos a observar este ativo durante a manhã de uma forma muito interessante, portanto acabou por iniciar aqui uma queda bastante agressiva. Depois, como é óbvio, com a forte queda que os índices tiveram, acabámos por ver alguma procura por parte desta matéria-prima, que é naturalíssimo que isso existisse. Portanto, neste caso, eu para já não estaria dentro deste ativo. Faria sentido, se calhar, aqui uma entrada longa. Eu para já não estaria, enquanto não houver uma definição sobre o que é que vai acontecer aos índices. Portanto, enquanto não houver uma definição, se quebramos aqui em baixa o DAX, se vemos uma correção do SP500, se isso acontecer, vamos ver muito provavelmente o ouro a continuar a subir. Agora, a verdade é que, desde que tivemos todo este movimento aqui impulsivo no gráfico diário,
Tivemos uma correção perfeita até o 38.2 e início do movimento impulsivo aqui a ser protagonizado. Vamos ver o que acontece depois disto. Nós aqui identificámos um ciclo de 5 ondas de Elliott. Estávamos à procura de uma correção que nos trouxesse, portanto estávamos a shortar por causa desta correção que poderia surgir. Depois disso procuraríamos alongar outra vez, neste caso a subida a ser bastante mais extensivo e portanto neste caso acabamos por ficar nesta altura, na minha opinião, daremos ficar nesta altura aqui parados. Em relação à prata, tudo muito semelhante, como é óbvio. Também aqui com esta correção a trazermos um movimento impulsivo. Se olhássemos aqui a 1 hora ou 4 horas, aliás, a 4 horas, estaríamos à procura das entradas curtas também nesta resistência descendente dos 61.8, mas tanto no ouro como na prata aqui a serem quebrados e, portanto, exatamente a mesma perspectiva aqui que no ouro. Em relação à platina, a corrigimos também, embora já tínhamos vindo aqui a sugerir-vos as entradas curtas desde estes 38.2, portanto parece-me ser apenas aqui uma ligeira correção. E aliás, se repararem, nós temos exatamente a mesma medida de Fibonacci que no ouro e na prata. Nós aqui vemos uma situação diferente. Vemos uma situação em que a platina vem corrigir até aos 50% de Fibonacci e depois cai com bastante força. Portanto, veremos se ele aqui consegue aguentar-se nestas zonas e se consegue manter a potencial baixista. Mas dentro de todas as matérias-primas, eu acredito que haja potencial para termos uma queda mais intensa nesta platina do que propriamente, obviamente, depois do que eu vos disse, no ouro e na prata. Em relação ao resto das soft commodities, em termos de matérias-primas de construção, apenas o cobre a ir ao encontro daquilo que já tínhamos referido nas últimas semanas, portanto, entrada curta com stop loss aqui nos 4,820, ele a cair já nestes últimos dias, a cair bastante. E podemos trazer aqui até à nossa grande zona de resistência, de suporte, desculpem, que é o nosso take profit nos 43,63. Zinco. Tinha sido interessante aqui uma entrada curta nos 50% de Fibonacci, ele caiu bastante, quebrou em alta, quebrou inclusivamente agora aos 61.8, portanto, estar nesta altura fora do zinco não faz qualquer sentido estarmos a shortar. Só o níquel também nada. Olhando aqui para as matérias-primas energéticas, hoje o gás natural, e eu há pouco já tinha referido que hoje foi dia de publicação de estoques, reparem o que aconteceu. Pouco tínhamos visto que os estoques de gás natural tinham tido um resultado muito abaixo do esperado. Ora, quando eu tenho menos de uma coisa, essa coisa vale mais. Quando está menos, vale mais. E notem então o grande movimento impulsivo que tivemos neste ativo. Foi uma subida de cêntimos neste gás natural. Uma subida brutal. E aliás, olhamos aqui para o gráfico do minuto para ver esta subida. Parece que foi uma subida que acabou por nos permitir aqui algumas entradas longas a favor desta continuação da tendência, cheio de extensões dos seus movimentos, e portanto acabamos por agora ter de esperar por uma correção de todo este movimento impulsivo. E, por exemplo, poderíamos medir aqui com Fibonacci toda esta subida. Nós nesta altura estamos no 23.6, mas amanhã estejam atentos à continuação desta correção, para provavelmente aqui no 38.2 podermos entrar longe. Porque reparem, no gráfico diário já corrigimos há muito esta resistência, temos tudo para continuar a estender aqui as nossas subidas, portanto muita atenção amanhã então ao gás natural. Em relação aqui ao crudo, hoje foi, como podem ver, um dia de fortes correções, nesta zona dos 50 dólares. É uma zona muito importante, 50 dólares, é uma zona sempre muito falada, é um número redondo, e é uma zona de referência. E, portanto, com todas estas divergências que nós estamos aqui a ter, o facto de estarmos aqui nesta zona pode nos levar aqui a uma correção um bocadinho mais agressiva por parte do crudo. E lá está. Havendo aqui uma correção do crudo, o que é que acontece aos índices? Vemos uma queda dos índices. E, portanto, é possível, aquele cenário que eu vos mostrei da possibilidade da queda dos índices, é possível que surja
Se também o crudo ajudar, ou seja, se o crudo cair com mais força, se continuar a corrigir, que eu creio que poderá acontecer, então nesse caso teríamos uma queda dos índices muito mais agressiva. Em relação ao café, grande subida que tivemos também no café, e não se esqueçam que também já tínhamos sugerido na análise diária as entradas longas nesta zona. Neste momento, estamos a corrigir de todo este movimento impulsivo. Também chamo-vos a atenção amanhã para a negociação no café, porque reparem, nós por acaso viemos aqui perfeitamente ao 38.2, reagimos em alta aqui quase 2 dólares, voltámos a cair, voltámos a corrigir. Eu acredito que amanhã devemos estar a observar esta zona. E quando digo esta zona, é a zona entre o 50% de Fibonacci e o 61.8. Ou seja, na minha opinião, devemos comprar. E aqui, claramente, temos um ciclo de 5 ondas com uma fifth extended, ou seja, com a quinta onda extensiva. Normalmente nas soft commodities acontece muito isto. Porquê? Porque depois dá base aqui uma discussão muito grande, porque basicamente, se repararem, as soft commodities, o caso do café, o caso do corn, do milho, da soja, os movimentos de subida são sempre mais impulsivos que os de queda. Porquê? Porque é mais fácil haver uma destruição das colheitas do que propriamente uma surpresa. Olharmos para as colheitas, olha, surpresa, foi acima do esperado e portanto o preço cai. É muito mais fácil pormos uma bomba, se calhar numa grande plantação de café, explodir aquilo tudo, deixar de haver estoques de café no próximo ano e, como é óbvio, o café sobe, o preço sobe de uma forma muito impulsiva. Ou seja, é mais fácil haver uma redução drástica dos estoques do que um aumento drástico dos estoques. Por isso os movimentos de subida são sempre mais agressivos, por isso é que, normalmente, estas quintas ondas podem ser sempre chamadas fifth extended, em que as quintas ondas são sempre mais agressivas, são sempre, no fundo parece que são as três, mas não são, porque aqui já poderíamos ter tido um primeiro impulso. De qualquer forma, eu esperaria aqui por uma vinda até estas zonas de suporte para procurar as entradas longas nesta zona. A mesma coisa acontece, uma coisa mais ou menos, acontece aqui no trigo, no milho e na soja, todos aqui muito correlacionados. O trigo, curiosamente, a não subir tanto, de uma forma tão agressiva como, por exemplo, o corn. O corn foi realmente aqui excepcional estas últimas subidas que tivemos, nomeadamente desde o mês de maio. Aliás, já aqui desde meados de abril, mas desde o mês de maio. Todo o mês de maio foi fantástico para esta matéria-prima. Veremos também, já agora, óbvio, também para a soja. Reparem que a soja não conseguiu corrigir estes níveis, continua a subir. E reparem que é aquilo que eu vos dizia. Portanto, movimento impulsivo muito mais agressivo agora na subida. É verdade, também tivemos este, depois também deriva de outras situações, como é o caso, por exemplo, da cotação das moedas. Mas aqui a termos já uma subida muito, muito agressiva. Poderá eventualmente subir muito mais. Aliás, eu acredito que esta semana se fecha acima desta zona de resistência. Poderia tornar-se um suporte e, portanto, trazer aqui uma subida do preço mais agressiva. Portanto, tenham muita atenção aqui às soft commodities, mas muita atenção essencialmente aqui para amanhã para dois ativos. O gás natural, portanto, procurarmos aqui o final da correção para alongar, e o café, portanto, procurar o final da correção e procurar alongar café. De resto, o açúcar também a subir bastante. Aqui vir por acaso um pouco a par daquilo que está a acontecer com o café. Portanto, a subir aqui também bastante. Eu aqui esperaria por aquilo que aconteceu no café, que é, esperaria por uma correção mais agressiva e depois procuraria entrar na correção. Mas tenham atenção à evolução aqui do açúcar. Pois, algodão que está agora numa zona de suporte. Aliás, eu aqui também sugiro que amanhã tenham muita atenção ao algodão por causa desta zona de suporte, de resistência quebrada, zona de suporte agora atingida. Não sei se recordam, não podem ver nas análises nas últimas semanas, eu recordo-vos que tinha sugerido aqui as entradas longas neste 38.2. Portanto, nós tivemos esta subida toda, correção ao 38.2, reparem que é que ele subiu desde então. Cheio de movimentos impulsivos. Portanto, muita atenção agora à manutenção aqui acima desta zona de suporte, e se amanhã tivermos a negociar acima disto, muito potencial para continuarmos a subir aqui nestes valores. Ora bem, e assim ficamos então por aqui no nosso seminário. Espero que tenha sido útil. Espero que vos tenha tirado aqui algumas dúvidas. Espero deixar-vos aqui algo elucidado
para o dia da manhã. Não se esqueçam que amanhã não vão haver seminários, nem amanhã nem segunda-feira, porque é feriado aqui em Lisboa e em alguns outros municípios, mas os mercados funcionam normalmente. Se eventualmente tiverem alguma dúvida, estejam à vontade para me enviar um e-mail. Dentro dos possíveis eu tento sempre responder. Por vezes é muito complicado, uma caixa de entrada muito concorrida. Mas estejam à vontade para me enviar um e-mail para tiago.cardoso@xtb.pt. Então até lá desejo um bom fim de semana, neste caso prolongado. Aproveitem o dia da manhã e de segunda para negociarem, portanto, com mais calma, terem tempo para negociarem, porque vai ser certo. E eu acredito que amanhã o dia vai ser realmente muito interessante de negociação. Portanto, aproveitem, já sabem, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade para me mandarem um e-mail para tiago.cardoso@xtb.pt ou mesmo mandar uma mensagem através do Facebook, Tiago Costa Cardoso Trading, estejam à vontade para o fazer. Da minha parte, então, tudo. Muito obrigado a todos, desejo-vos a todos um ótimo fim de semana e bons negócios.